hoje, tá? É bem importante a gente tratar desse assunto na live, porque hoje nós temos um daqueles momentos canônicos em que você estuda o que é o Brasil. E esse é um momento pra gente entender o que é o momento político do Brasil. Esse tema do IOF, que é um tema que a gente acompanhava, olha, aqui é uma crise do governo, o governo tá tentando preencher através da arrecadação o tal do arcabouço, que vocês lembram, né? Só lembrar, Kim Kataguiri avisava o tempo todo, o profeta Kim Kataguiri, o nosso grande japonês voador, ele já avisava. O arcabouço pretende suprir o pagamento das contas públicas, não através do corte das despesas, mas do aumento da arrecadação. O que aconteceu? Eles achavam, né, que com os investimentos que eles fariam, a arrecadação ia aumentar porque a economia ia crescer. A economia não cresceu ao contento. Eles tiveram que aumentar imposto. Teve os aumentos de imposto de brusinha, todas aquelas coisas que a gente viu, teve. Mas agora o governo desesperado para suprir pelo menos 20 bi para esse ano, e eu acho que coisa de 40 bi pro ano que vem, tá aumentando o IOF, vocês acompanharam isso. Tá? E deu merda, porque o Congresso foi pra cima. O Congresso não quer compartilhar da impopularidade deste aumento de impostos. O governo, e como é que funciona? O governo emitiu decretos aumentando o IOF, então foi o Lula, imagina, assim, porque essas coisas às vezes são crípticas pra você entender. Foi o Lula, com um dedo a menos, ele pegou uma caneta e ele assinou um decreto. Vocês vão aumentar o IOF em certos casos aí. E ele mandou o decreto, tipo uma medida provisória. O Congresso veio e falou, vamos botar pra ferrar no Lula, porque o Congresso tá puto do Lula, tá pé da vida, não tá feliz. Então eu vou pra cima, chaco nós, vamos surfar em cima do Lula e vamos fazer uma coisa que quem fazia muito bem era o Eduardo Cunha. Vamos fustigar o governo pro governo errar mais e ele perdendo o prumo. Eles resolveram emitir um decreto legislativo. O que é um decreto legislativo? É tipo um decreto do governo, ele é emitido pelo legislativo, precisa de um determinado número de votos. E aí teve quase 400 votos, né, o decreto legislativo. Foi uma lapa do decreto legislativo. E vamos sustar o decreto do Lula. E aí perdia efeito o negócio de IOF. O governo viu isso. Viu que pode cometer crime... Meu Deus do céu, não é crime financeiro nem crime fiscal. É crime fiscal. Como foi a época das pedaladas, porque ele não vai conseguir suprir as contas esse ano. Não vai ter dinheiro pra farra populista que ele precisa fazer no ano que vem, que é ano eleitoral. Pânico. Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham. E o governo vai e chama o adulto na sala. E quem é o adulto na sala? Quem é o adulto na sala? O STF. O STF. E chamou o Xandão. Xandão! Me socorra. Eu não vou ter dinheiro pra pagar as contas aqui. Tô lenhado, tô lascado. Aqui e ano que vem teremos problemas. O que eu faço? O governo. Eu sei crime fiscal, mas é crime de origem... Não é fiscal, é... Financeira? Crime financeiro. Eu tô esquecendo como é. Quando a pedalada fiscal era um crime de responsabilidade, mas era de natureza fiscal. Pois bem, eles queriam que o STF canetasse e derrubasse só o decreto legislativo. E o STF vira... Lembrando, o poder do STF, ele é oriundo da relação dele com o poder executivo? Sim. Mas não só. O lobby exercido no STF é também feito por membros do Legislativo. E mais, a relação do STF com membros do Centrão, é mais intensa hoje do que com o PT. Já expliquei pra vocês. O Centrão e o STF estão casados para a próxima eleição, em que o Centrão e o STF vão eleger o Tarcísio. Vocês entenderam? O Centrão e o STF vão eleger o Tarcísio. Os únicos que podem botar água no chope dos caras chamam-se missão. A gente pode ganhar a eleição pra presidente. Falando sério, a gente vai ser a novidade nessa eleição. O Xandão, qual é a reação dele? Veja, isso é tudo muito estranho, muito novo. Ele não fez o que o Lula queria. Por favor, vai lá e susta o decreto do legislativo. Não. O Xandão falou assim, ó, dia 15, vem vocês do governo, vem vocês do legislativo, sentem aqui e vamos fazer uma audiência de conciliação. O que o Xandão fez foi se colocar como um ente superior aos demais poderes. Porque você só propõe essa conciliação e se coloca nessa posição, se você tiver poder para isso, e se coloca como homem a resolver o impasse. No século XIX, o Brasil era um império esquisito, era um estado em formação, um povo em formação, um governo em formação. Nesse período, uma das ideias para criar a governança brasileira e sustentar ali o papel do rei era justamente do poder moderador, que eles chamavam de quarto poder. Quarto poder consistia, né, o poder moderador, num harmonizador das tensões entre os poderes. Então haveria tensão entre os poderes e haveria essa... Né, aqui, ó, vou pegar essa aresta, resolvo, pega aquela, resolve. Foi basicamente o que o pessoal do STF fez agora.
O Xandão se coloca como um poder moderador e aí ele ajuda as partes a se conciliarem, nem para um nem para outro. É naturalmente uma demonstração de poder colossal dele? Sim. É demonstração de poder? Sim. E na prática assusta quem imaginava, porque na direita havia essa fantasia de que o Xandão, ele era um soldado Lula. Não, o Xandão é um comunista, soldado Lula. Não é! A natureza do poder não é assim, especialmente na democracia. As pessoas já discutem, o PT vai passar, o PT vai passar. Essa eleição aqui, o PT não é favorito. O Xandão, assim como o STF, já tem um candidato e já tem um bloco político. Qual é o bloco político que vai estar com esses caras? Pepuni, MDBrep, PSDBemos, PSDBemos, toda essa turma. Esses caras estão junto com o STF, esses caras que montam um consórcio que administra o Brasil, esses caras já têm por onde ir. Então, é rei morto, rei posto. O PT é um aliado circunstancial, foi importante no fim do bolsonarismo. E eles estão saindo fora da seguinte maneira, né? O Centrão e o STF. É nem Lula nem Bolsonaro, mas da pior maneira possível. É nem Bolsonaro que eles tiraram em 22 e nem Lula que eles tiram em 26. Mas a alternativa não é uma superação desses modelos de populismo burro que trazem o pior das características de cada polo do Brasil. Não, eles estão trazendo, na verdade, o governo do Centrão tocado pelas oligarquias que vivem de roubar o Brasil. Então as oligarquias que roubam o Brasil, tendo agora, vamos dizer, como seu homem de ação, o Xandão, botam no canto os polos e avisa, é nós que administra, nós que toca essa porra. E eu vou dar um exemplo disso, senhor Rafael Almeida Rizzo. Todo mundo aqui concorda, todo mundo aqui no chat, concorda que o senhor Lula e o senhor Haddad são taxadores? Todo mundo aqui concorda, certo? Certo. Todo mundo aqui no chat concorda que o senhor Lula e o senhor PT não querem cortar despesas, não querem fazer enfrentamento à elite do funcionalismo. Por mais que o Lindbergh tava falando não, agora eu concordo com isso. Sim, vocês vão precisar em algum momento mexer com essa elite, mas vocês não vão mexer. Vocês têm um cagaço, vocês têm um medo desgraçado de fazer isso. Todo mundo concorda. Galera do chat, quero que vocês participem desse raciocínio. Todo mundo concorda com isso. Ao mesmo tempo, qual é o papel do Congresso nisso aí? Qual o papel do Congresso em cortar despesas? Porque o Congresso, né, tá falando, não vai aumentar imposto. Porque aumentar imposto é impopular. E a classe média já percebeu que o IOF vai incidir com razão nela. O discurso, eu ainda vou chegar no discurso do PT. Não, olha só, a classe média não vai sofrer, que sofre aos ricos, isso aqui é um imposto pra taxar rico. Aí é o Boulos, faz aquela manifestação de mentira ontem, aí fica aquele monte de campanha, nós vamos taxar o andar de cima. Vamos ver o papel do Congresso? Eu vou mostrar, porque assim, é uma briga de... Todos os envolvidos são filhos da puta. Leia essa análise aqui, ó. Congresso protege o andar de cima, diz... economista. Em entrevista recente à BBC, o economista sênior da consultoria LCA e pesquisador social da GV, Braulio Borges, defendeu que o governo Lula adote medidas para conter as despesas, como interromper os reajustes do salário mínimo acima da inflação. Blá, 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 blá. Por outro lado, ele afirmou que o ajuste fiscal também demanda aumento de receitas e concordou com o governo sobre o impacto do IOF atingir os mais ricos. Ele tá comprando um discurso lulista ali, esse economista, tá? Mas vamos lá pra parte que interessa, tá? Borges ressaltou ainda que o Congresso, lá em cima, tem dificultado o trabalho do governo de ajustar as contas públicas ao aprovar benefícios tributários para empresas que desfalcaram a arrecadação nos últimos anos, como as prorrogações de um programa emergencial criado para o setor de eventos na pandemia, o PERSE, e da desoneração da folha de pagamentos, uma política de emprego ineficiente segundo estudos econômicos. Não, tem que desonerar a folha de pagamento, né? Mas tudo bem, né? Não, o Congresso, mas isso não é uma parte principal. O Congresso não só manteve a oneração de empresas, como estendeu o benefício a pequenos municípios no final de 23, uma medida eleitoral. Isso aí é uma verdade. O Congresso estendeu uma série de benefícios a municípios quebrados ou com dificuldades financeiras, que é aquela lógica que eu falo. O município não cumpre as regras, tá aquele dinheiro do orçamento. Aí ele fala, irrita ver o Congresso querendo posar como se fosse um adulto na sala, sendo que o Congresso, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, atrapalhou muito, o que é também verdade. Borges também aponta limitações de uma das propostas que a oposição, o presidente da Câmara, Hugo Mota, mais tem defendido para equilibrar as contas públicas. Uma reforma administrativa para reduzir o custo com servidores. Na sua visão, a medida é importante para melhorar o serviço público, mas faria apenas cócegas na questão fiscal a gerar uma economia de até 3 bi. Falar em fazer reforma administrativa para mexer em 3 bi é não reformar nada. Primeiro que 3 bi, perto do tamanho do problema, não é nada. É não mexer no real problema, que são super privilégios na máquina pública. Não tem isso. Isso é uma pesquisa recente com deputados, não sei se o Rizzo consegue levantar, que mostra que assim, a grossa maioria dos deputados não votaria numa proposta que envolvesse mexer com o privilégio judiciário. Então os deputados não têm coragem de mexer nisso. Ontem a gente demonstrou que só super salário de desembargador por ano custa quase 2 bi.
em São Paulo. Só super salário de desembargador em São Paulo é quase 2 bi. Só um setor do alto funcionalismo num dos estados, sozinho, é 2 bi. E aí ele termina. Muito mais eficiente, argumenta, seria reduzir as emendas parlamentares, que mais que quadruplicaram a partir de 2020. É uma excrescência. As emendas parlamentares não eram para estar nos 50 bi por ano, eram para estar em 10 bi, que é mais ou menos a média que a gente teve de 15 a 19. Vamos lá. As emendas parlamentares estão na casa dos 50 bi. As emendas parlamentares estão nessa casa porque é o orçamento secreto, misturou com a RP9, misturou com essa liberdade que o parlamento tem. E aí, cara, o valor não tem nenhum sentido. É muito alto. E esse valor não tem nenhum poder efetivo no ponto de vista do investimento para melhorar municípios, estados, capacidade produtiva do Brasil. E isso é dinheiro para populismo de deputado. E aí onde eu quero chegar. Nessa briga, ninguém tá preocupado se você vai pagar menos imposto. Essa briga é uma briga de filho da puta. Essa briga, os dois lados são covardes e filho da puta. E não só os dois lados, porque a gente tá falando uma briga do Congresso. O Congresso, gente, pega o seguinte, é um bando de analfabeto ladrão. O Congresso é um monte de analfabeto ladrão comprado. E o governo Lula é um bando de filho da puta canalha, que tem um ódio da classe média, quer proteger o topo, sim. E vamos falar que essa medida do IOF não atinge na prática o topo. O Kim tem um trecho muito bom sobre isso. Explica, o topo faz captação de recurso, né? Ele busca dinheiro na praça através do mercado de capital, que não tá tendo IOF incidindo. Agora um pequeno empresário, um médio empresário, ou até o cara que tem sei lá, você usou o cartão de crédito e tal, fez uma viagem, sobre esse cara tá incidindo. O Kim explica isso magistralmente bem no debate ontem. Então, o governo Lula, ele protege o topo, joga o dinheiro pra base, que é o público dele, né? Toma aí, ô miserável. Toma aí, recebe uma grana aí, miserável. Não produz, não faz porra nenhuma. Fica aí, debaixo do sol, nesse lugar abafado chamado Brasil. E aí, quem tá no meio que tem que ralar e sustentar, você tem que se fuder. O Kim fala isso. Você tem esse trecho ou não? O Kim mata a pau ali. E a argumentação de defesa por parte do petismo é nenhuma. Não tem. Eu acho que essa parte aqui, você vê. Deixa eu ver. Vai repassar esse custo pro lombo do trabalhador, a mesma coisa em IOF. Vocês falaram sobre o IOF de tributar em cima dos mais ricos, as grandes empresas não se afetam por isso, porque elas têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco na tributação de crédito no IOF é pequena e média empresa. O grande pega no mercado de capital, ele não depende de banco. Então vocês estão vocês falaram, né, nessa história do IOF, de tributar o mais rico, e na prática vocês estavam colocando nos médios e nos pequenos empresários. É perfeito. Então, a aliança, cara, do ponto de vista da ciência política, a aliança que o PT tem chama-se Aliança Topo-Base. Muitos lugares já teve essa aliança topo-base. A aliança topo-base é a aliança em que os estratos superiores de uma sociedade se aliam através da legitimidade, alguns por legitimidade que um rei tem com o povo, por exemplo, vai ser um exemplo clássico, em que eles se aliam com a base da população para ferrar o meio. Em geral, porque o meio tem uma pequena burguesia, a burguesia tem uma massa assalariada trabalhadora, e você às vezes precisa arrochar esses caras, ou você precisa taxar esses caras para suprir a corte aqui e o dinheiro para base. O PT trabalha aliança topo-base há muito tempo. O PT entra com uma desconfiança da elite, mas aí ele corrige essa desconfiança da elite lá no começo do primeiro mandato dele, compra a base com o Bolsa Família e cria um discurso contra o meio. O discurso oficial do Lula, quando o João Santana se torna marqueteiro deles, já no final do primeiro mandato do Lula, é todo o discurso topo-base. Então é o topo, então é o banco tendo lucro, alguns empresários amigos deles, elite intelectual, artista comprado, jornalismo comprado, base, povão comprado e chabulengar no meio. Como o Centrão se comporta nisso? O Centrão é, antes de tudo, um explorador da base. Quem explora politicamente a base, do ponto de vista do exercício político das eleições municipais, eleições legislativas, é o Centrão, mais do que o PT. Então o Centrão trabalha a base. O Centrão entende também que quem ele tem que esfolar tá no meio, mas ele entende que o meio odeia o PT. E o Centrão então joga meios, ele joga subsídio, ele joga um milho pra classe média atacar o petismo. É isso que o Centrão quer fazer. O Centrão não liga, porque o Centrão vive de explorar o meio tal qual o PT. Então o Centrão, por exemplo, tem a maior parte dos seus deputados de cidades mais pobres. Nós temos um estudo que saiu na Valete, nós vamos publicar um livro sobre isso, tá? O Luiz Lima, que estava aqui, tá cuidando disso, o Orlando tá cuidando disso. E esse estudo é muito claro. Quanto mais pobre, quanto mais baixo o IDH, mais as pessoas votam no Centrão. O Centrão, então, ele vive de tirar dinheiro
dos lugares que mais trabalham e produzem e mandam para os lugares que menos trabalham e produzem. O Centrão vive do privilégio, o Centrão vive do corrupção, o Centrão vive da ineficiência. Então quando eu vejo um energúmeno quanto o Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, que é de uma família de corruptos, da cidade de Patos, na Paraíba, né? Ou seja, a cidade de Patos não exatamente contribui com a inteligência nacional ou com a produtividade nacional. Não, Patos é uma cidade da Paraíba ali, sobrevivendo e tal. A família dele, oligárquica e corrupta, na cidade de Patos, na Paraíba, ela, na prática, ela representa essa energia parasitária que essa classe, que é o Centrão, tem. E que, enfim, precisa tocar a vida. E eles ficam lá. Então eles vão jogando esse jogo em que eles atendem ali uma base, bota a classe média pra brigar com o inimigo do momento e eles vão sobrevivendo. Portanto, essa briga Congresso e PT é uma briga de filhos da puta. E a gente não vai conseguir sair com nada bom dessa briga. O Xandão se aproveita disso, o STF também, porque como é uma briga de ladrõezinhos, então é um governo de ladrãozinho, que é o governo do PT, que só quer aumentar a taxa. Taxa aí, vamos ver o que vai dar. E do outro lado, a gente vem com o governo, com um Centrão que é corrupto e voraz na corrupção. Eles vão lá, se sentam, e aí eles vão ver o interesse dos bancos, das empresas, vão pensar um pouquinho até no eleitoral, vão pensar na eleição de 26, e vão chegar com algum tipo de arranjo de conciliação. Eles sabem, por um lado, que não passar o aumento do IOF agora é terrível pro governo. O governo, alguns analistas do governo dão como mortal. Mortal, meu Deus do céu, vai estourar as contas públicas, querem fazer o impeachment do Lula, não sei o quê. E acham que o Hugo Motta tá dando uma de Eduardo Cunha. Eu não iria tão longe. O governo já vem cavando isso e o Congresso não tá afim de comprar essa viagem de ácido que o Haddad tem e achar que é taxa daqui, taxa dali, e a gente vai levando, e enquanto isso o Geraldo Alckmin está nos reindustrializando, que é o que eles ficam vendendo, né? Tem um grande programa de investimento sendo tocado pelo Geraldo Alckmin, vai reindustrializar o Brasil. Isso é mentira. Para reindustrializar o Brasil você precisa de uma agenda de competitividade. Não tem agenda de competitividade P nenhuma, então não vai rolar P nenhuma. Olha só, o Emerson Lua falou: morei 1 ano e meio em Patos, na Paraíba. As pessoas votam em quem prometer o melhor canto no São João de Patos, que é um dos maiores pão e circo do Nordeste. É isso. O povão, lembrando que o povão, a base é cúmplice. Ela é cúmplice, ela participa disso, ela quer o quinhão dela nessa festa. Essa sim é uma briga desgraçada. Essa é uma briga desgraçada. E ela é sintomática de um país que... Lembra que a gente já falou? O Brasil tá indo pra uma rota de colisão. As contas públicas vão estourar pra valer em 28. E é isso. A coisa tá indo ali. Eu não sei exatamente como a gente vai escapar de uma merda dessas.